Fala galera, boa noite, como é que vocês estão? Muito feliz em gravar esse primeiro vídeo para o IGTV aqui do Instagram, tá? Eu perguntei aí hoje que é o dia do fotógrafo, dia 8 de janeiro, dia do fotógrafo. E eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu fizesse vídeo e comentaram que queriam que eu fizesse, tá? Primeira observação, esse vídeo não vai ser editado, então eu vou mandar tudo direto, vou falar tudo direto. Caso eu erre, não reparem, porque isso acontece nas melhores famílias, né? Eu acho que vocês já tentaram gravar stories e viram quão difícil é isso. Agora imagine gravar um vídeo direto, sem erros. Impossível, então vamos lá. Qual é a intenção desse vídeo? Hoje vou falar pra vocês primeiro um pouquinho da minha história, porque muitos fotógrafos me seguem, muita gente me acompanha e fala que eu sou motivo de inspiração pra eles. E uma coisa que eu aprendi com o tempo, que a inspiração, quando a gente se inspira em alguém, geralmente a gente se inspira em coisas que a pessoa conquistou, em trajetória, em qualidade de trabalho, em várias coisas. Só que a gente não vê o que tem por trás, né? A gente, uma analogia que eu gosto muito, é que eles falam que a vida é um palco, e a vida é um show e a gente só vê o palco das pessoas. Então, muitas vezes a gente se inspira no palco das outras pessoas. E uma coisa que eu aprendi com o tempo, que é muito importante, é que a gente tem que buscar conhecer o bastidor das nossas inspirações, ver o que tem por trás. Porque às vezes o palco é maravilhoso, mas quando você vai ver o bastidor, meu filho, é muito difícil. Só que, visualizando o bastidor, vendo que todo mundo passa por dificuldade, muita gente passa por provações, a gente também passa a acreditar que tudo que a gente está passando tem um motivo. E isso é muito legal. Então eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, primeira coisa. Segunda coisa, eu vou falar de algumas dicas para fotógrafos que estão começando ou que estão no meio do caminho. E terceiro, eu vou falar sobre fotografia de casamento também, aí do meio pro final, tá bom? Então vai acompanhando aí. Vou começar pela minha história. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Condé. Você já deveria saber, se você não sabe, tá escrito no meu Instagram aí no perfil, né? Eu sempre tô mostrando minha cara aqui, não é possível que você não sabe. Mas eu tenho 27 anos, sou fotógrafo de casamento, exclusivamente casamento, tá bom, papai? Seguinte, fotografo há cerca de 7 anos, comecei a fotografar de uma maneira totalmente diferente, desconheço o profissional com história igual ou parecida à minha, tá? Lá nos meus 18, 19 anos, eu havia acabado de formar no ensino médio, não sabia o que eu queria da vida, era super desvirtuado, minhas notas eram bem baixinhas assim, passava sempre na risca, já fui reprovado na escola, mas eu não vou entrar em detalhe nisso, né? Nunca fui muito bom academicamente, não. Então, formando ensino médio, não tinha muita perspectiva de vida, não tinha muita perspectiva de vitória, de nada. E na época eu trabalhava com telemarketing já há 2 anos aí, 2 anos e meio, e eu trabalho desde novo, então eu trabalhava com telemarketing. Quem já trabalhou com telemarketing, quem trabalha, ou quem conhece alguém que trabalha com telemarketing, já deve ter ouvido falar que o telemarketing é ali um pouquinho abaixo do inferno, que é um trabalho que é muito ruim, é muito cansativo, muito estressante. Então, na época eu não gostava muito, eu acho que pouca gente gosta, mas pode ser que alguém goste, né? Peraí, deixa eu arrumar aqui. Falha nossa! Caiu o celular no chão, mas voltando porque a câmera caiu. Mas como eu falei, eu trabalhava com telemarketing, é um trabalho que é bem cansativo e eu não gostava muito. Então fui alistar pro exército, e quando eu fui alistar pro exército eu pensei o seguinte: cara, não pode ser pior que telemarketing, vou colocar aqui que eu quero servir. E o que aconteceu? Fui chamado para servir exército. Aí você olha e fala, deve ter revoltado, né? Nunca mais cortou o cabelo, nem fez a barba. Pois é. Entrei pro exército, tá? Fui chamado pro exército, entrei no exército, passei por aquele período básico de sofrimento, aquele mini tropa de elite, pede pra sair, tapa na cara, bambuzada nas costas, e depois disso, então, no exército, eles separam as pessoas por setores. E como funciona essa separação? Eles veem o que você sabe fazer e vai te jogando por setores. Ah, você já trabalhou num lava-jato? Você vai lavar a viatura. Você trabalhou numa mecânica? Você vai trabalhar na mecânica do quartel. Você sabe cozinhar? Você vai trabalhar no rancho fazendo comida. Você não sabe fazer nada? Então você pode cortar mato, pode pintar parede e por aí vai. Eu não sabia fazer nada, mas graças a Deus eu caí na comunicação social, que era o setor de jornalismo e relações públicas
da minha unidade, que eu amo muito, que é o Colégio Militar de Belo Horizonte e Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, tá bom? E entrando na comunicação social, no primeiro ano eu não tive contato com a fotografia, porque tinha um fotógrafo, no ano seguinte o fotógrafo saiu, e eu tive então a oportunidade de fotografar no Exército, tá? Um dia me deram a câmera e falaram, ó, precisamos de alguém para fotografar esse acampamento, vai lá. E eu fui, coloquei a câmera no automático, nunca tinha pego na câmera e graças a Deus deu tudo certo, tá? Não vou falar que foi amor à primeira vista, mas eu achei incrível aquela coisa de eu pegar uma câmera, de eu fazer uma foto muito legal, eu olhava pra câmera e falava, caramba, essa foto fui eu que fiz. E saía mostrando meus amigos falavam, cara, que foto legal, um cara rastejando lá assim, todo sofrido, e eu lá rindo porque eu fiz uma foto legal. E aí, com o tempo eu fui criando mais interesse, porque eu fazia fotos legais, as pessoas falavam, comentavam, então foram esses elogios que me incentivaram a querer aprender um pouco mais, a desenvolver minha fotografia, e aí eu comecei a procurar e a buscar, tá? Um lugar que pra mim é o melhor de todos, é a internet. Hoje não tem desculpa para você não aprender. Então comecei a pesquisar no Google e YouTube. No YouTube tem vários canais de fotografia. Entre eles vou citar aí, que eu já vi muito vídeo quando eu estava começando. Zona da Fotografia. Vai ter gente que vai me criticar por eu falar desses canais. Fotologia Podcast, Letra na Foto, Fotografia como Profissão, Beginners Fotografia. Seguinte, depende do nível de fotografia que você está, você pode aprender muito lá, dependendo, né? Então, talvez um fotógrafo mais avançado não vai aprender muita coisa lá, mas para quem está começando, é uma fonte de conhecimento muito boa que eu recomendo, tá bom? YouTube, Google, pesquisa aí qual é a sua dúvida, o que você gostaria de aprender, que a internet com certeza vai te responder, não tão diretamente como se você fizer um curso, mas caso você não tenha verba, não tenha um investimento para fazer agora, é a dica que eu dou, tá bom? E aí, pesquisando na internet, pesquisando sobre fotografia, eu fui desenvolvendo minha fotografia com pouco tempo lá no Exército, como fotógrafo. Eu me tornei fotógrafo oficial da unidade e tive muitas oportunidades. Então já viajei para Jogos Militares, na Academia Militar das Agulhas Negras, Amano, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Brasília e vários outros lugares do Brasil, tá? E fotografando com o Exército em vários outros lugares, eu criei então um interesse, depois de uns 2 anos, 2 anos e meio como fotógrafo, eu criei o interesse em buscar a fotografia como profissão. E aí o que eu pensava? Eu, como temporário do Exército, não sei se vocês sabem, mas você só pode ficar 8 anos quando você entra por alistamento. E eu pensava o seguinte, olha, eu vou fazer um curso para daqui a 3, 4 anos, quando eu sair do Exército, eu ter uma profissão. Então eu comecei a pesquisar e achei um curso, e eu pensava em fazer esse curso que tinha 1 ano, para depois de 4 anos apenas ir trabalhar com fotografia. E foi isso que aconteceu, eu comecei a fazer o curso, comprei uma câmera básica, uma lentezinha, e quando eu estava no meio desse curso, teve um corte de vagas no Exército e a minha vaga foi cortada, tá? Do meu setor. Eu praticamente fui mandado embora. Naquele momento eu enxerguei, eu me via no fundo do poço, eu considerava que aquele era o pior momento da minha vida, tá? Eu estava construindo meu alicerce, construindo a minha base na fotografia e eles simplesmente romperam meu contrato e a partir dali eu não sabia o que eu iria fazer. Hoje eu enxergo esse momento como o melhor momento da minha vida, se não fosse isso. Graças ao Exército que cortou meu contrato, hoje eu estou aqui e hoje eu estou vivendo essa abundância de amor e de felicidade, tá? Mas, voltando, cortaram meu contrato, na época eu pensava, o que eu vou fazer agora? E para falar a verdade, a fotografia não foi a minha primeira opção quando eu pensei em sair do Exército. Porque eu não conhecia ninguém que vivia de fotografia, que trabalhava só com fotografia. Conhecia sempre pessoas que às vezes fotografavam boate, fotografavam balada, faziam umas fotinhas final de semana, mas poucas pessoas que realmente viviam disso. Então eu não tinha inspiração para querer ser fotógrafo e viver de fotografia, por mais que eu gostasse muito. E aí eu comecei a pensar em outras opções, tinha um pouquinho de dinheiro guardado, pensei em investir em alguma coisa esse dinheiro. E pensei em coisas rápidas, então conversando com um amigo ele me deu a ideia, Diego, o canal para você é vender água de coco. Água de coco, isso mesmo, tá? Por quê? Porque uma máquina de gelar água de coco lá custa, eu acho que R$700, que na época eu pesquisei, eu acho que era mais ou menos isso. Não sei ao certo, mas 700 ou 1.000 reais
E o coco no Ceasa custa 70, 80, 90 centavos. E depois, quando você vende água de coco, você vende ela a R$3, R$5, dependendo de onde você vender. Então eu pensava o seguinte, cara, vou vender água de coco e tal. Cheguei super animado para conversar com minha ex. E quando eu fui conversar com ela, nossa, tive uma ideia, vou vender água de coco. Ela foi lá e me falou o seguinte, tá, você vai vender água de coco, né? Mas vamos pensar a longo prazo, 5 anos, 10 anos. É isso que você quer para sua vida? Você quer ser um vendedor de água de coco mesmo? E quando ela falou isso, para mim foi muito forte, foi muito marcante. Eu comecei a chorar, eu parei para refletir, eu falei, não é isso que eu quero, mas é o que tem e tal. Ela falou, não, você não gosta de fotografia? Não é isso que você gosta de fazer? Então eu acho que é nisso que você deveria investir. Aí eu falei com ela, nossa, é muito difícil e tal, que não sei o quê. E quando eu falei com ela que era muito difícil, ela falou comigo assim, se fosse fácil todo mundo faria. Mas se você gosta, é nisso que você tem que investir. E muito obrigado, Gabriela. Sou muito grato a você também, tá? Por ter me dado esse start. E foi aí que eu dei start na fotografia. E eu decidi que eu buscaria viver de fotografia desde então. Peguei todo o dinheiro que eu tinha e até dinheiro que eu não tinha. Peguei cartão emprestado com a minha tia Preta. A tia Preta salvou minha vida me emprestando o cartão dela. Parcelei tudo de 12 vezes. Curso de fotografia, câmera, lente, várias coisas. E foi a partir daí que a minha vida andou, tá? E eu vou falar que o melhor investimento que eu fiz não foi nem equipamento, foi em conhecimento. Então a dica que eu dou principalmente para quem está começando é: não tenha medo de investir em conhecimento. Na época eu pesquisei quem eram as referências nacionais da fotografia, fotógrafos que me inspiravam e que serviam de espelho para mim, que eu gostava muito. Eu olhava para o trabalho deles e eu falava, nossa, um dia eu quero fazer uma foto igual a esse fotógrafo. Se eu conseguir fazer uma foto, eu sou feliz. Hoje, graças a Deus, eu acho que eu consigo fazer fotos de nível igual ou até superior, dependendo da situação. Mas esses fotógrafos continuam me inspirando e são espelhos aí para eu querer ser melhor todos os dias, tá bom? E investir valores assim bem altos em curso. Teve curso que eu fiz aí de 8 horas, 9 horas, um dia de curso, começava de manhã, terminava no início da noite ali, que custou R$1.500, cara. E eu não tinha dinheiro para isso, eu parcelei de 12 vezes. E eu lembro que eu conversando com uma fotógrafa, eu falei que eu queria fazer o curso, mas que eu achava muito caro, né? R$1.000 e tantos num curso de um dia. Você tá doido? O curso de fotografia que eu fiz de um ano custou 3.000 e alguma coisa. Agora um curso de um dia custar 1.000 e burdoada, isso é um absurdo. E quando eu falei com ela, ela falou comigo o seguinte: olha, você realmente gosta do trabalho desse fotógrafo? Você realmente quer ter um trabalho do nível dele, parecido? Então investe sim, tá? Vale a pena. E foi a partir daí então que eu decidi e eu investi. E hoje eu falo que valeu a pena esse investimento, tá? Peguei meu dinheirinho lá suado, que eu nem tinha, e paguei esse curso. E se hoje estou aqui é por causa que eu investi em conhecimento. E aí fiz esse curso com esses fotógrafos que para mim eram referências nacionais e criei uma perspectiva para o meu trabalho, que é de ser reconhecido como o melhor no que eu faço. Então, se hoje eu sou fotógrafo, é porque eu quero ser melhor todos os dias, tá? Uma coisa que eu falo sempre, que eu sou muito orgulhoso do que eu conquistei até aqui, mas eu nunca estou satisfeito. E se um dia eu me sentir satisfeito, se eu ver que eu não posso melhorar mais, eu paro de fotografar, porque esse é meu combustível. Eu olhar uma foto e falar assim, cara, ficou excepcional, mas o que eu poderia fazer para essa foto ficar ainda melhor? E sempre pode melhorar, tá? Então, foi a partir daí que foi o meu start. Eu fiz esses cursos e foi um divisor de água da minha vida. A partir disso, meu trabalho cresceu muito rápido, depois eu investi nesses cursos, né? Então eu saí do exército aí, vai fazer 4 anos agora no mês de março, e desde então eu vivo de fotografia. E aí você fala, nossa Diego, mas você vive de fotografia há 4 anos? Para falar a real, eu vivo de fotografia há 4 anos, mas grande parte desse tempo aí, metade ou até mais da metade, eu mal sobrevivia, tá? Era mal conseguir pagar o boleto no final do mês, era o desespero do cartão de crédito virando e eu não ter condição de pagar, pagava taxa mínima, no mês seguinte via juros, vendeu o almoço para comprar a janta. Nitidamente essa frase que representa muito isso. Mas uma coisa que eu aprendi é a valorizar cada momento, valorizar tudo
tudo que eu passei foi muito importante para valorizar o que eu tenho hoje também. Mas criei essa perspectiva de ser reconhecido como melhor no que eu faço e comecei a buscar isso todos os dias, tá? Comecei a fazer ensaios de casais, ensaio gestante, ensaio família, e depois disso surgiram os pedidos de orçamento de casamento. E quando surgiram os pedidos de orçamento de casamento, o que eu pensei? Não, eu não posso fazer isso. Por que eu pensava que eu não podia fazer casamento? Porque casamento tem muita responsabilidade. O ensaio fotográfico, você tem a oportunidade de repetir. Se o fotógrafo errar, ele fala, opa, peraí, ficou tremida. Opa, errei a foto, vamos repetir. Agora no casamento não. No casamento você não tem a oportunidade de repetir. Então eu tinha muito medo de talvez fazer um casamento de uma pessoa e errar, e pro resto da vida daquela pessoa eu ser lembrado como uma pessoa que errou, que não guardou direito a recordação dela. Então, mesmo que naquela época, financeiramente falando, eu precisasse muito de dinheiro, que eu estava quebradíssimo, eu recusei fazer casamentos para pessoas que gostavam muito das minhas fotos, mas recusei porque eu acreditava que não adiantava eu resolver eu resolver os meus problemas levando problema para essas outras pessoas, tá? Recusei, mas criei interesse em trabalhar com casamento. E aí, como eu aprendi a trabalhar com casamento? Mandando mensagem para vários fotógrafos de BH. Entrei no Google, Instagram, igual as noivas fazem, ó, fotógrafo de casamento BH. E mandava mensagem para todo mundo pedindo uma oportunidade para trabalhar com casamento. E aí pedindo oportunidade para trabalhar com casamento, falando, oi, tudo bem, eu sou Diego, tal, eu sou fotógrafo, tal, eu quero uma oportunidade para trabalhar com casamento. Eu recebo muitas mensagens assim também, é muito difícil. E aí sempre que eu mandava mensagem para esses fotógrafos, muitos deles falavam, me manda o link com seu portfólio para a gente analisar, tal. E o que acontecia? Eu não tinha portfólio de casamento. Então acabava que ninguém me chamava para fotografar. Eu poderia ter desistido aí. E depois de meses tentando essa técnica, eu decidi ser mais ousado. Eu liguei para fotógrafos. E liguei para alguns e para um deles eu falei o seguinte, e eu falei para todos na verdade. Oi, tudo bem? Meu nome é Diego, tal. Vou te mandar meu Facebook aí, assim, assado e tal. Seguinte, eu nunca fiz casamento, mas eu sei que você faz muitos casamentos. Me dá uma oportunidade. Eu faço um casamento de graça pra você. Eu garanto que eu sei fotografar muito bem e que você vai gostar, tá? E quando eu falei isso, eu já tinha treinado muito, tá, gente? Então eu já tinha fotografado formatura, festa infantil, algumas outras coisas. Então eu já sabia trabalhar com flash, já sabia... eu já era muito ágil por causa do exército, que eu fazia fotojornalismo também. Então, eu falei aquilo com os fotógrafos, mas porque eu sabia que eu tinha capacidade. E quando eu pedi essa oportunidade, falei que eu trabalhava de graça, o fotógrafo olhou pra mim e falou, de graça? Opa, pode vir. Mandou pra mim os dados do casamento, me chamou pra fazer um casamento com ele. Fui fazer um casamento de graça como terceiro fotógrafo, então... nesse dia esse fotógrafo tinha praticamente aí, eu acho que 3 ou 4 eventos, praticamente no mesmo horário. E quando eu cheguei lá, ele me explicou mais ou menos como funcionaria. Começou o casamento, entrou os padrinhos, os noivos, e deu uma acalmada lá, os noivos já estavam no altar. Ele chegou pra mim e falou, Diego, deixa eu ver suas fotos. Pegou a câmera, foi passando e falou, cara, isso aqui tá muito bom. Nossa, caramba. Seguinte, Diego, você segura a onda aí, que eu vou lá pro outro evento, tá bom? E aí falou, você segura a onda aí, que eu vou lá pro outro evento, tá bom? E me deu um tapinha nas costas. E foi embora. Foi embora, deixou o casamento na minha mão. E naquele momento, o que aconteceu? Meu coração entrou em taquicardia. Eu só conseguia pensar o seguinte, caramba, esse cara é louco. Como que ele coloca um casamento na mão de um cara que nunca fez casamento? Mas, confiante em mim, eu falei com ele, tudo bem, pode ir lá. E ele foi, e meu coração ficou em taquicardia até o final. Graças a Deus deu tudo certo. O segundo fotógrafo dele, tecnicamente, era pior do que eu. Então, as principais fotos daquele casamento foi eu que fiz. Depois, o fotógrafo gostou muito, os noivos gostaram muito. E, após isso, nunca mais faltou trabalho pra mim, tá? Eu comecei a fazer muitos freelances com esse fotógrafo, com um amigo que ele me indicou. Então, num período muito curto com esses fotógrafos aí, eu fiz cerca de 30 a 40 finais de semana seguidos de casamento. E nesse tempo, eu usei pra aprender as coisas que me diferenciam, que diferenciam o meu trabalho, tá? E criar os meus diferenciais. E como que eu criei os meus diferenciais? Pensando na empatia, que é o que eu quero receber do fotógrafo do meu casamento. Então hoje, se eu ofereço o trabalho que eu ofereço,
é porque eu entrego para as pessoas aquilo que eu quero receber no meu casamento. Então, muita gente fala, nossa, eu nunca vi algo assim, tal. Quem me conhece no dia a dia sabe que eu sou meio... do jeito que eu tô falando aqui, ó, eu sou ligado no 220. No casamento, dificilmente você vai me ver parado, eu sou sempre muito empolgado. É porque se eu vou contratar um fotógrafo no meu casamento, sem sombra de dúvidas, eu quero contratar alguém que trabalhe com alegria. Alguém que esteja lá e que esteja assim... Eu falo pro cara, eu quero uma foto, o cara fala, vamos lá fazer. Não pode ser tipo, ai, nossa, meu Deus, que droga. Então, a dica que eu dou para vocês também é, ofereçam para as pessoas aquilo que vocês querem receber, tá bom? E aí, os próximos diferenciais do meu trabalho, vocês vão saber se vocês vierem aqui reunir comigo para o seu casamento. Mas contei um pouquinho da minha história, criei os meus diferenciais, depois de um tempo, comecei a fazer os meus casamentos, e num período muito curto aí, né, 4 anos que eu saí, fiz um ano aí que eu comecei a fazer freelance e tal, depois comecei a fazer os meus casamentos e as coisas aconteceram de maneira grandiosa, tá? Hoje, graças a Deus, tenho a minha agenda de 2020 fechada. Ano passado eu fiz os 30 casamentos que eu pretendia fazer. Para 2020 eu tenho até mais de 30, que era a minha meta. E para 2021 também aí, já passei dos 20 casamentos. A meta vai ser aí de 30 até 36 casamentos. Então tudo está acontecendo de maneira grandiosa. Mas o que eu considero importante falar para vocês hoje, coisas que eu aprendi. Eu vou falar algumas sacadas aqui que eu aprendi com o tempo com a fotografia, e essa sacada serve para você que é fotógrafo, para você que não é fotógrafo. E primeira sacada que eu gosto sempre de falar para as pessoas, para motivar as pessoas, é uma frase que eu ouvi do Érico Rocha. Recomendo muito que vocês vejam vídeos dele no Instagram também, no YouTube, tá bom? Ele fala muita coisa legal. Ele atua numa área totalmente diferente do que eu busco, que é venda de cursos online, algumas coisas assim, mas eu consegui absorver muito conteúdo do canal dele. Então a dica que eu dou pra vocês é conseguir pegar um pouquinho de conhecimento em todas as áreas para aí você se desenvolver, tá? E a frase que o Érico Rocha fala lá em uma das sacadas dele, que é o seguinte: antes de começar uma coisa, a primeira coisa que você tem que saber é que antes de ficar bom, vai ficar ruim. Então não adianta você pensar que você vai tentar começar uma coisa e que você vai fazer uma coisa legal e automaticamente tudo vai acontecer. Não é assim. Então, para você que é fotógrafo, não pense que o fato de você fazer um ensaio legal, que você fazer um casamento legal, um trabalho legal, vai te dar uma visualização e isso vai te jogar para cima e vai fazer o seu trabalho bombar. Não é assim, tá? Então, às vezes a gente pensa nisso, fiz uma foto muito legal, vou postar e aí vou receber 1000 pedidos de orçamento. Não. Eu falo sempre que o sucesso está na constância. Então, faça um trabalho legal, analise ele, se motive e faça de novo, de novo, de novo, de novo e de novo, tá? O meu trabalho cresceu muito, não foi por causa de uma foto que eu fiz, foi por causa de várias. Não foi porque eu fotografei o primeiro famoso, foi porque eu fotografei um, depois outro, depois outro, depois outro. Fiz uma viagem, fiz outra, fiz outra, fiz outra. E isso é papo para vários vídeos aí, mas eu não vou entrar em detalhes. Mas busquem a constância e saibam que antes de ficar bom, vai ficar ruim. Então se você pegar um dinheiro, comprar a melhor câmera no mercado, a melhor lente, não adianta. Não é isso que vai fazer você ter sucesso. O que vai fazer você ter sucesso é a constância, tá? É você buscar todos os dias fazer o melhor. E você tem que saber o seguinte, outra analogia que eu aprendi com um noivo meu aí, tá? Noivo que me contratou, né? Pra falar melhor, assim dizendo, que é o Julinho. No dia conversando com ele é advogado, e ele tava me contando sobre a história dele, sobre tudo que ele já passou. E ele me contou a história de Moisés, né? E contando a história de Moisés, ele fala que Moisés, caminhando lá pelo Egito, levando todo mundo, eu não sei falar direito a história, tá? Eu vou falar o que eu lembro, mas levando todo mundo lá, ele falou que ia libertar o povo, e chegou de frente ao mar. Moisés pegou o cajado, e o que ele fez com o cajado? Ele bateu o cajado na água. E aí a pergunta que eu te faço é, o que aconteceu quando Moisés bateu o cajado na água? Muita gente deve ter pensado assim, o mar se abriu, né? Só que não. Para minha surpresa, conversando com ele, ele falou, não, o mar não abriu. Ele bateu o cajado
E aí nada aconteceu. E muita gente que estava ao lado dele falou: pô, qual é, Moisés? O que está acontecendo? Você não falou que ia abrir o mar? Tu não é o cara? E aí? Então muita gente pensou em abandonar, pensou em correr para os lados, sei lá. E aí Moisés, em sua crença, pegou, acreditou, orou e esperou. E o que aconteceu? O mar se abriu, tá? E qual que é a conclusão dessa história? O que aconteceu quando Moisés bateu o cajado na água? O cajado, o mar, ele realmente começou a se abrir. Mas o mar não abriu de frente para trás. O mar se abriu de trás para frente, de lá do outro lado para ele. E na vida a gente deve carregar isso também. Quando a gente faz uma coisa hoje, essa coisa não vai nos dar um resultado direto, porque o resultado vai vir de lá para cá, sabe? Então você tem que manter a constância e manter a confiança. Não adianta você bater o cajado, você fazer a coisa certa, se você tenta fazer e depois você fala: opa, peraí, não vai dar certo, e desiste. Não, define o que você quer fazer, coloca toda a sua energia na hora de você tentar fazer aquilo, bota toda a sua alegria naquilo, todo o seu esforço naquilo, e você pode ter certeza que na hora certa, no momento certo, o mar vai se abrir para você também, tá bom? Independente da área que você trabalha. Aí, falei dessa história então, e é isso que eu carrego para mim com o meu trabalho, com a minha fotografia. E aí agora vou tirar algumas dúvidas que me perguntaram aqui. Primeira delas: quem vai fotografar o meu casamento? Me perguntaram isso, e para te falar a verdade, eu não sei. É uma dúvida muito grande, porque eu sigo fotógrafos do Brasil e do mundo inteiro, e é uma grande dificuldade. Tecnicamente tenho já fotógrafos em mente, fotógrafos que eu contrataria facilmente para fazer o meu casamento, mas eu acredito que a fotografia vai muito além de técnica, e se eu for contratar um fotógrafo, eu quero um fotógrafo que também compartilhe comigo do meu momento, que viva esse momento também, que esteja ali super empolgado, assim como o meu trabalho. E hoje eu ainda não sei assim ao certo quem seria, mas vamos preocupar com o que é importante primeiro, que é conseguir a noiva. Depois que eu conseguir a noiva, o resto eu dou um jeito, tá bom? Mas já tem o casamento todo pensado, os fornecedores, tudo tá aqui na mente já. Se vocês precisarem de dica de fornecedor, é só me falar que eu sei todos que você imaginar, tá? E aí, tá, falei disso. Outra coisa, me perguntaram assim: Diego, você falou aí que tem final de semana livre, mas por que sua agenda foi fechada então? O foco do meu trabalho não é a quantidade, é a qualidade. Então por isso eu limito a quantidade de eventos que eu faço por ano para, primeiro, entregar um trabalho de qualidade para os meus casais, para criar uma exclusividade para os meus casais. Eu quero dar tempo para conversar, tempo para postar, tempo para mandar mensagem, tempo para fazer ensaio, tempo para viajar. E outra coisa, qualidade de vida, né? Não adianta nada eu fazer 300 mil casamentos no ano se eu não vou ter tempo para viver. E quem sabe, quem trabalha com fotografia, sabe que fotografar é muito mais que apertar o botão. Então o trabalho que eu faço hoje é o trabalho de apertar o botão é 20% do meu trabalho total que eu tenho aqui no dia a dia de produção de conteúdo, de postagem, de atendimento e tudo mais, tá? Então por isso eu limito a quantidade de eventos que eu faço no ano, e por isso que a minha agenda de 2020 já fechou. Todos os sábados praticamente aí que eu queria fechar eu já fechei, e tem alguns domingos, tem dia de semana, mas qualquer coisa manda mensagem aí, talvez, quem sabe, eu tendo uma datazinha livre eu consiga abrir uma exceção, e se eu não conseguir abrir a exceção eu vou te indicar um profissional à altura, tá? Falando disso então, outra pergunta: com quanto tempo você deve planejar o seu casamento, tá? Eu particularmente recomendo que você planeje seu casamento com ao menos 1 ano e meio de antecedência, tá? Que é geralmente mais ou menos a época que os casais fecham comigo. Então hoje os casais que fecham o casamento comigo planejam o casamento com em média 1 ano e meio a 2 anos, tá? Tem casal que fecha comigo com 1 ano de antecedência. Isso é loucura. Então, a não ser que você esteja disposto a moldar a sua data de acordo com os profissionais. Mas, dependendo de quando você procurar, pode ser um pouco perigoso, porque você pode encontrar o fotógrafo que você quer e não encontrar a banda, encontrar a decoradora, mas não encontrar
o espaço. Então, para conciliar a agenda, eu recomendo aí mais ou menos 1 ano e meio de antecedência, tá? E para finalizar, eu vou dar uma dica para quem está começando: invista em conhecimento, invista também nas suas amizades. Esteja rodeado de pessoas que incentivam você a crescer. Se você estiver num círculo de pessoas tóxicas, essas pessoas vão te incentivar a desistir. Então não adianta nada você ser bom no que você faz, se você, no momento que você precisar, no momento que você estiver desanimado, no momento que você tiver um momento de fraqueza, as pessoas que estiverem ao seu redor não te incentivarem a continuar. Então todo mundo passa por fraqueza. Eu já passei, eu já pensei em desistir várias vezes, já pensei em ir embora do país para tentar qualquer coisa que não fosse fotografia, mas as pessoas que estavam no meu círculo me incentivaram a continuar. Então, foque nisso também, esteja rodeado de pessoas que vão elevar a sua energia, eleve a energia das pessoas também, não seja só aquela pessoa que suga das outras, busque levar sua energia para as outras pessoas, para agregar, para fazer as outras pessoas crescerem e automaticamente você vai crescer também, tá? Então, por hoje é isso, eu acho que eu já falei demais, eu já errei demais também, o celular parou de gravar um tanto de vezes, mas agora vai, tudo certinho. Espero que vocês tenham gostado. Depois comenta aí o que vocês acharam, se vocês acham que eu tenho que fazer mais conteúdo. Se vocês não acharem também, achar que foi uma bosta, tá tudo bem, eu aceito isso. Eu não sou blogueiro, eu não sou bom pra fazer vídeo, eu sou fotógrafo e eu vou continuar fazendo as minhas fotografias, tá bom? No mais, se você assistiu tudo aqui até o final, não deixe de deixar o seu gostei aqui embaixo, comentar, manda pros seus amigos o canal, brincadeira à parte, nada disso, nada de blogueiro não. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui e a agenda tá aí, muita foto legal em 2020, viagens excepcionais, acompanha aí e vem comigo que vai ser lindo.